Olá, meus amores, tudo bem? Gente, hoje em nossa aula de artes, nós estamos iniciando, o nosso primeiro conteúdo do livro de artes do quarto bimestre, tá certo? Se vocês não foram ainda buscar na escola, vocês devem adquirir o livro de vocês, tá ok? Mas agora nós vamos abrir o nosso livro na página 3, tá certo? Para nós acompanharmos a nossa aula de hoje. Você sabia, gente, que as manifestações culturais, elas não são compostas apenas pelas obras de arte, né? Como os desenhos, as pinturas, as esculturas, mas a cultura de um povo, ela pode abranger várias formas de expressão, certo? Que pode compreender o que? As músicas, né? As festas, a culinária, que nós vamos ver isso hoje, as lendas também, que nós vamos ver, e os costumes do dia a dia, tá ok? Então, a nossa aula fala o que a cultura tem, certo? É uma pergunta. Então, nós vamos conhecer melhor alguns hábitos culturais daqui do nosso Brasil. Mas antes disso, eu gostaria só de lembrar que a palavra cultura, ela vem do termo em latim colere, certo? Que quer dizer cultivar as plantas, ou seja, o ato de plantar e desenvolver, né, alguma atividade agrícola, tá certo? Mas então, nós vamos conhecer alguns hábitos culturais aqui do Brasil, certo? E a cultura, gente, ela é cultivada, né, ao longo das gerações e de um povo, né, que vai passando de geração em geração, certo? A cultura de um determinado povo. Então, nós vamos agora conhecer alguns hábitos. Vamos começar pela culinária, tá certo? O que é que você pode observar aí? Né? Uma deliciosa feijoada, né? Que é um prato que todo brasileiro gosta bastante. Então, a culinária brasileira, gente, ela é muito conhecida por esse prato que você pode ver aí, né? Que é a feijoada. Também nós temos o acarajé e o mais famoso, né? O arroz com feijão. Então, bebida, nós temos a caipirinha, que são bem conhecidas, né? E apreciada por muitas pessoas. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as músicas e as danças, tá certo? Nós podemos observar que as composições musicais de um povo também integram, né, a sua cultura, né? Ela faz parte, certo? A composição musical, né? Ela se integra, está relacionado à cultura. Então, gente, aqui no Brasil nós podemos perceber que existe diversos estilos de música, como o samba, né, que ele é bem conhecido, ele é conhecido internacionalmente, né, o forró, o axé, o pagode, o brega e outros mais. Então, é comum que em cada região de um país existe um estilo que se predomina, tá certo? Mas, de uma maneira geral, os estilos musicais são bastante conhecidos em todo o território nacional, certo? Então, as músicas, elas estão sempre presentes, mas tem locais que têm o seu estilo de música, tá certo? Agora, vamos falar um pouco sobre as danças. As danças brasileiras, gente, são muito divertidas e ritmadas, né? Além de ser alegre, ela é muito ritmada. Então, é comum nós percebermos o quê? Que algumas delas acompanham estilos musicais, né? Com o mesmo nome, como o forró e o samba, tá certo? Porém, além dessas, existem outras, como a catira, né? Que também é conhecida como cateretê, né? A quadrilha, o maculelê, o frevo, o cavalo
Piancon e etc, tá certo? Então, cada uma dessas danças, ela surgiu em alguma região diferente do Brasil e é considerada uma dança típica de cada um dos seus estados, né, das suas regiões, tá certo? Agora nós vamos passar para as festas, vamos falar um pouco sobre as festas. Algumas festividades como o Carnaval, gente, a festa junina e o Festival de Parintins também são elementos culturais, certo? Celebrados em regiões brasileiras. A festa junina ela é uma festa bastante conhecida em todo o Brasil. Também o Carnaval, né, que é festejado de maneira diferente de acordo com o local. Tá certo, gente? Já o Festival de Parintins, ele é praticado no estado do Amazonas. Não esqueça disso, certo? Porque tem uma perguntinha na atividade de vocês que fala para vocês marcar a opção correta. Então, ele é praticado no estado do Amazonas, sendo uma vertente de outra festa, né? O Bumba Meu Boi, tá certo? Então, tendo como referência a cultura africana e a indígena, certo? O festival ele apresenta 2 famosos bois na cidade de Parintins, né? O boi garantido e o boi caprichoso, certo? E agora nós vamos passar para as lendas, tá certo, gente? Em cada local, aqui no Brasil, há uma série de lendas e de histórias fantásticas, certo? É que elas são contadas de geração em geração, como nós estudamos já na aula de história, né? Ao longo de cada década, tá certo? Não se sabe se certo a origem, a gente não sabe se é certo a origem nem a veracidade dessas histórias, né? Se elas realmente são verdadeiras, né? Mas cada região ela tem suas características diferentes e ela tenta manter a mesma essência, tá certo? Então, nós podemos destacar aí, olha, algumas, o surgimento, né, de um elemento da natureza, como as estrelas, o sol, a luz, planetas, a Vitória Régia, né? Também possui origem diferente, como os contos indígenas, os portugueses ou os africanos. Então, algumas festas, gente, elas surgem de lendas, como o Bumba Meu Boi, né, que deu origem ao Festival de Parintins. E também nós temos outras lendas, né, que é a do Saci, o Boto, o surgimento do pássaro, o Irapuru, a mula sem cabeça e outros mais, certo? Então, cada um desses elementos culturais, eles compõem a identidade de uma nação. Então, como o Brasil possui um grande território, é muito grande, né? Ele é marcado por festas variadas, que falam sobre a vida do sertanejo, né? Nas cidades do interior, lendas indígenas, mas também estão presentes nas capitais e grandes centros, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam realizar as atividades propostas no Google Sala de Aula. Um grande abraço e até a próxima aula.